Eu vou ler do verso 1 até o verso 5. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los. E acrescentaram mais uma coisa: e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Vamos orar? Deus eterno, mais uma vez nós queremos te agradecer por esse dia, louvamos o teu nome, pela bênção de poder te adorar, te oferecer o nosso culto, nosso louvor, nossa gratidão. Muito obrigado pela maneira como o Senhor um dia agiu, iluminando o nosso entendimento para compreendêssemos a verdade da salvação e nos desligássemos dessa multidão que anda acompanhando nesse dia um ídolo, caminhando na estrada larga que conduz para a perdição. Nós queremos te agradecer imensamente pela operação do teu Espírito Santo que um dia nos tirou das trevas para a tua maravilhosa luz. E queremos te agradecer de forma especial por termos a tua palavra para a nossa instrução. Ajuda-nos a considerá-la e que teu Espírito não apenas nos traga lições que sejam úteis para a nossa vida, mas que o teu Espírito aplique aos nossos corações aquilo que iremos compartilhar nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus é que nós te oramos. Amém. Irmãos, esta reunião envolvendo as principais lideranças da Igreja Apostólica é conhecida e, de fato, é uma designação apropriadíssima, o primeiro Concílio Geral da Igreja Cristã, durante todo o tempo em que nós temos a comunidade professante, né, da fé evangélica na face da terra. A sua realização, os irmãos devem ter observado, se dá em Jerusalém, e os estudiosos de Atos dizem que essa reunião se deu por volta do ano 50 da era cristã, no ano 50, portanto, do primeiro século. Os motivos que levaram à convocação desse concílio, a forma das discussões, as deliberações e a extensão das recomendações a serem observadas, essas coisas nos oferecem lições espirituais extremamente relevantes para todas as épocas da história da igreja. Nós podemos dizer sem medo de errar, aqui no primeiro concílio da igreja, conforme nós temos em Atos 15, nós temos um modelo inspirado para a resolução de conflitos dentro da própria comunidade cristã. E eu queria destacar dois fatos inicialmente. Quando nós olhamos capítulo 15 de Atos, no início
da caminhada da igreja logo a convocação do concílio. Por que se convoca concílio? Porque em todos os momentos da história da igreja, nós temos dificuldades para superar. Nós temos problemas para tratar. E a maneira de nós resolvermos conflitos é juntando cabeças que têm a competência para ajuizar os diversos assuntos. Charles Erdmann diz o seguinte: nós gostaríamos de viver sem turbulências, mas a fé cristã não nos assegura isso. Ao traçar o desenvolvimento da comunidade cristã em Atos, Lucas apresenta vários estágios da caminhada da igreja, e em todos esses estágios você vai ver o rebanho de Cristo passando por dificuldades, tendo que contornar problemas, resolver conflitos, porque quase que em todos os capítulos de Atos você tem a igreja passando por provações. Alguns exemplos. Você tem a perseguição da comunidade judaica no capítulo 4 e no capítulo 8, que redundou na ida daqueles irmãos até para Antioquia. Você tem a desassistência das viúvas dos crentes de fala grega no capítulo 6, que redundou na primeira junta diaconal da igreja. Eu pulei o capítulo 5, mas você tem Ananias e Safira no capítulo 5, problemas também para a igreja resolver. O martírio de Estevão no capítulo 7. Você tem a perseguição de Saulo no capítulo 9. Você tem a morte do primeiro apóstolo no capítulo 12 de Atos. E deve ser reconhecido aqui que Lucas parece que está dizendo: olha, a caminhada da igreja neste mundo, ela não experimenta tréguas. Em todos os momentos da caminhada da igreja você vai ver sobressaltos, dificuldades, problemas, provações para serem superadas. Enquanto o rebanho de Cristo estiver no mundo, ele estará lutando contra os seus 3 principais inimigos: a carne, o mundo e o diabo. E contra esses 3 inimigos nós não temos tréguas. Aí talvez você diga assim: bem, mas será que Jesus avisou que seria assim? E a resposta é: claro, o mestre jamais enganou quem quer que seja. Você pode ver em Mateus capítulo 10, no verso 16 até o verso 23. O capítulo 10 de Mateus é um capítulo clássico sobre o assunto. Mas você tem João 16:33, no mundo passaste por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É a promessa do próprio Senhor Jesus. O mesmo comentarista que eu já mencionei, ele diz o seguinte: aquele livrinho é maravilhoso, pastor. Gosto demais daquele livrinho. Aliás, dos dois, de João e de Atos, né, que a casa editora não publica mais. E o Charles Erdmann diz o seguinte: só igrejas mortas é que não conhecem problemas. Verdade, né? Talvez a gente possa dizer que um dos traços da vitalidade espiritual de uma comunidade cristã seja a obrigatoriedade de resolver conflitos, problemas, equacionar dificuldades dentro da sua própria caminhada. Uma segunda observação é a seguinte: as dificuldades de toda sorte sempre podem ser resolvidas com a graça de Deus. Isso não significa, e a história confirma isso, que a igreja sempre conseguirá equacionar os seus problemas e resolvê-los de forma satisfatória. Nem sempre você tem a igreja equacionando corretamente as dificuldades que Deus permite
que ela passe, e muito menos resolvendo de forma satisfatória. Mas há uma grande diferença entre uma comunidade de homens, uma agremiação, uma associação de pessoas. Há uma grande diferença de um grupo simplesmente de pessoas para a igreja. Porque a igreja, ela dispõe de recursos e instrumentos que um grupo comum de homens não tem. E preste atenção, não são recursos e instrumentos numa esfera da subjetividade. A igreja dispõe de recursos e instrumentos para equacionar e resolver as suas dificuldades de forma muito objetiva. E eu vou citar algumas autoridades das Escrituras. Nós somos herdeiros da reforma e nós batemos o pé e dizemos, olha, só a Escritura. Nós precisamos ser escravos das Escrituras. Significa dizer que você não pode acreditar que os fins justificam os meios. Como é que você pode acreditar que os fins justificam os meios, se a Bíblia ensina o contrário? Como é que você pode acreditar que faz por ti que eu te ajudarei? Porque a Bíblia não ensina isso. E a gente poderia multiplicar aqui uma série de coisas que às vezes a gente vê correndo no meio da igreja, verdades ou mentiras absurdamente contrárias àquilo que a Escritura nos ensina. A espiritualidade dos seus membros é alguma coisa que nós não encontramos em um grupo comum. Na verdade, alguns padrões de espiritualidade que você pode contar dentro da igreja, porque são pessoas verdadeiramente regeneradas e que têm um padrão de espiritualidade que precisam observar. A vocação dos seus líderes. Nós não lidamos na igreja com cargos, ou seja, com pessoas que foram escolhidas para o exercício de uma determinada função. Isso acontece numa empresa, num clube, numa agremiação de cunho filosófico, político, social, seja lá o quê. Cargos são exercidos por qualquer pessoa por um determinado tempo. Na igreja nós temos cargos, mas na igreja, a liderança da igreja é formada principalmente ou essencialmente por pessoas com vocação. É diferente. Cargo é diferente de vocação. Mais ainda, nós temos a ação poderosa do Espírito Santo, que um grupo comum não conta. E é evidente que a capacidade de resolução das dificuldades, dos problemas, dos conflitos, está diretamente relacionada ao respeito e dependência desses recursos e desses instrumentos. A partir do momento em que nós desrespeitamos os recursos, não lançamos mão dos recursos, desrespeitamos os instrumentos, nós estamos na contramão da vontade de Deus, que estabeleceu recursos e instrumentos para a sua igreja. As soluções, quando procedem de Deus e são acatadas com humildade pelos servos de Cristo, elas redundam em benefícios espirituais imensuráveis para a comunidade cristã e promovem a causa do Evangelho diante do mundo. O nosso interesse de resolver conflitos dentro da igreja, não simplesmente por causa da unidade, da comunhão, daquilo que nos interessa preservar, como sendo a vontade de Deus dentro do próprio rebanho, mas nós precisamos resolver as coisas de forma correta, porque nós temos um testemunho diante do mundo. E aqui a igreja estava passando por esse tipo de problema, no capítulo 15. Porque ela não apenas precisava resolver as questões dentro do próprio universo local, né, da esfera eclesiástica, mas ela estava lidando com o enorme partido judaico
de pessoas incrédulas que estavam procurando atingir a igreja e, sem dúvida alguma, iriam observar a conduta da própria igreja na resolução daquela questão. Nós vamos estudar esse capítulo, ou esse primeiro concílio, vendo três coisas. A primeira delas, nós precisamos identificar a natureza do problema que redundou na convocação daquele primeiro concílio geral da igreja. E de imediato, nós observamos que o concílio foi convocado para tratar daquela questão, mas facilmente nós percebemos que havia vários níveis envolvidos em toda aquela problemática que surgiu para perturbar a igreja naqueles dias. Segunda coisa, nós precisamos reconhecer os princípios espirituais envolvidos na solução do caso. E precisamos aprender acerca desses princípios. E a terceira coisa, nós precisamos acatar as implicações dos desdobramentos da decisão conciliar. E esse aqui é um problema seríssimo. Como eu sofri no seminário por causa disso. Como eu sofri. Eu estudei no seminário batista. E a tese batista é da autonomia absoluta da igreja local. E eu bati a cabeça com os meus pares, dizendo o seguinte: como é que você me explica o capítulo 15 de Atos, quando as autoridades da igreja, nomeadas para isso, tomaram uma decisão e não foi simplesmente uma recomendação, foi uma determinação para que todas as igrejas acatassem. Do ponto de vista do capítulo 15 de Atos, não existe autonomia absoluta da igreja local. Nenhuma igreja é suficiente em si mesma. E nós precisamos até admitir isso. Nenhum mundo aceita que pessoas sejam juízes de si mesmas numa determinada questão. É um princípio elementar de suspeição. Na verdade, ora, quem está envolvido numa determinada questão não pode ser juiz. É necessário que alguém que esteja de fora possa exercer, ou de forma imparcial, observando todas as coisas e trazendo luz para a resolução do próprio conflito. Quando nós temos pessoas envolvidas em dificuldades, sendo juízas de si mesmo, nós desrespeitamos os princípios bíblicos e causamos até um escândalo diante do mundo. Porque nem o mundo aceita isso. Então, a autonomia absoluta de igreja local, isso não tem fundamento nas Escrituras. É isso que eu quero dizer aqui, com acatar as implicações dos desdobramentos de uma decisão conciliar, que não foi tomada na igreja de Antioquia, foi tomada lá no concílio geral que se reuniu em Jerusalém. E eu dizia, com todo respeito para meus irmãos batistas, olha, grande parte dos problemas, não estou dizendo todos, mas grande parte dos problemas que vocês passam, difíceis e que vocês não conseguem resolver, é porque vocês não têm um presbitério. Vocês não têm uma instância superior, idealmente isenta. Às vezes nós não temos isenção, mas idealmente isenta, para que possa trazer luz sobre uma determinada questão numa igreja local. Nós somos uma igreja conciliar.
e nós devemos respeitar a autoridade dos concílios, ainda que as decisões dos concílios que nós professamos quando fazemos o nosso compromisso público por ocasião da profissão de fé, nós vamos respeitar as normas administrativas da igreja. Nós somos uma igreja conciliar. E como é que você, num momento de dificuldade, numa determinada igreja local, não respeita a decisão conciliar? Estranho. E nós já passamos por isso. Perdemos no conselho, perdemos no presbitério. Esse aniversário que nós estamos comemorando agora em outubro é isso. É uma reforma presbiteriana em 20 de abril de 1984. Perdemos no conselho, perdemos no presbitério, perdemos no sínodo, então vamos apelar para a última instância, o Tribunal de Recursos do Supremo Concílio. Ganhamos porque em todas essas instâncias nós tivemos absurdos sendo decididos de todos os pontos de vista que você possa imaginar. Como o Tribunal de Recursos do Supremo Concílio era formado por juízes isentos, nós tivemos o ganho de causa. Fomos contemplados favoravelmente. Bem, aí só tinha duas situações. Ou você perdia na última instância. Então, se você perde na última instância e você respeitou todos os trâmites da esfera conciliar, então sai da igreja. Essa igreja não vale a pena ficar. Agora, quando você ganha na última instância e ganha de forma correta, e você recebe um pedaço de terra para trabalhar, então é hora de ficar. E foi isso que nós fizemos em 1984. E a igreja conciliar, irmãos, é um mecanismo, é um instrumento legítimo que nós precisamos respeitar. Nós não podemos passar por cima da ordem, nem pular etapas, simplesmente porque nós não confiamos nos juízes da segunda instância. Isso é impiedade. Se você não perdeu na primeira instância, recorra à segunda. Se perdeu na segunda, recorra na terceira. Se perdeu na terceira, vá até a última. Agora você não pode dizer, bem, os presbíteros e pastores do conselho, eles são os mesmos do presbitério. É por isso que eu não vou recorrer ao presbitério. Meu irmão, era a nossa situação. Os mesmos juízes do conselho eram do presbitério e do sínodo. Mas nós não podemos pular etapas. Vamos nos submeter à autoridade conciliar em cada esfera sem pular. Mesmo que a gente já saiba antecipadamente qual vai ser o resultado, mas nós vamos recorrer. E é isso que nós temos aqui, nesse capítulo 15. Qual era a natureza do problema? Primeira coisa, o problema que você tem aqui no capítulo 15 é essencialmente o mesmo. Presta atenção, que nós estamos em Antioquia da Síria, a base da primeira viagem missionária. O problema que você tem aqui é o mesmo que o apóstolo Paulo enfrentou por ocasião da plantação de igrejas na região da Galácia. O mesmo. Tanto é que ele vai escrever a epístola aos Gálatas para tratar desses problemas que agora estão sendo considerados pelo primeiro concílio geral da igreja reunido em Jerusalém.
Ok? Deu para entender isso? O problema surgido em Antioquia é o mesmo que levou o apóstolo Paulo a escrever a primeira carta aos Gálatas. O mesmíssimo. A segunda coisa é que a reunião, o problema não era novo nem original. Essa discussão de que um gentil convertido não pode ser um crente verdadeiro, a menos que ele passe pela circuncisão e observe a lei de Moisés. Não é novo, porque Lucas já menciona esse problema em Atos capítulo 11, versos 2 e 3. Veja lá. Cornélio, em Cesareia, vai suscitar essa mesma dificuldade. Aquele homem vai se converter, e aí, como gentil, ele vai ter que ser circuncidado, vai ter que guardar a lei de Moisés para que seja reconhecido crente verdadeiro? É claro que não. E você vai ver que na primeira viagem missionária, em cada cidade, você vai ver o apóstolo Paulo experimentando essa oposição do judaísmo, tentando transformar os crentes gentios em judeus primeiro, para que depois eles possam ser reconhecidos como verdadeiros servos de Yahvé. Em terceiro lugar, a reunião em Jerusalém se revestiu de uma importância singular. John Stott diz uma coisa interessante. Nós, hoje, com a visão da história da igreja de que dispomos, nós podemos ver a importância crucial desse primeiro concílio geral da igreja. Porque a partir desse primeiro concílio, nós podemos aprender aqueles princípios que eu já mencionei para os irmãos. Era solene este momento, diz um outro comentarista, Robertson. E ele diz, olha, Paulo aqui enfrentava o maior problema da sua carreira. Se ele e Barnabé tivessem vacilado, um cristianismo judaizado poderia ter conquistado o mundo. Irmãos, seria uma tragédia. Robertson está certo. A concepção do evangelho do reino não é de um cristianismo judaizado, é de um cristianismo completamente distinto do judaísmo que se degenerou. E os dois responsáveis que tinham a incumbência de impedir que esse tipo de ocorrência viesse a acontecer, eram justamente Paulo e Barnabé. Os irmãos devem ter prestado atenção no texto. Foram eles que receberam a bomba lá em Antioquia, da Síria. Antioquia da Síria, a base missionária da primeira viagem. Irmãos, há pelo menos 3 coisas que nós devemos observar na natureza do problema que chegou em Antioquia. Olhe lá, era uma questão prática. Não era uma questão simplesmente doutrinária, teórica. Era uma questão prática que envolvia nada menos do que a defesa da liberdade cristã. Na superfície do problema estava o interesse de alguns irmãos convertidos do judaísmo. E aí, até eu tenho uma certa simpatia por esse tipo de preocupação. Aqueles judeus convertidos queriam que os gentios convertidos também tivessem a marca da aliança, não é? O sinal do pacto da graça. Que sinal era esse? Circuncisão. Irmãos, a circuncisão é um sinal maravilhoso. Maravilhoso. Eu já preguei várias vezes aqui sobre aquele texto da instituição da circuncisão.
É espetacular, que invenção. Olha, o nosso Deus não tem uma invenção, uma ideia que seja medíocre. É incompatível com a sua natureza santa, perfeita, justa. E quando ele concebeu a circuncisão para ser o sinal do pacto da graça, conforme você tem lá no capítulo 12 de Gênesis, é uma decisão, é uma ideia, é uma determinação maravilhosa. Eu até compreendo que aqueles judeus convertidos queriam que os gentios convertidos passassem pela circuncisão. Mas, irmãos, por isso que eu acentuei na leitura do texto, no último versículo, o problema não era só a circuncisão. Porque eles queriam que os gentios se circuncidassem, mas também guardassem a lei de Moisés. E aí a bronca aumenta. O cristianismo espiritual, diz Robertson, estava enfrentando a mão gelada do formalismo e do tradicionalismo. A narrativa inspiradora do que aqui ele conquistou é um desafio constante aos homens a conquistarem e manterem a liberdade espiritual. E a gente pode dizer com uma só expressão para sintetizar essa primeira esfera do problema que chegou com aqueles judaizantes. Era a questão de preservar a liberdade cristã. Não é uma dedução sem fundamento. Você está dizendo, mas alguém elaborou isso? Tá. Não. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 2, verso 4. Se a natureza do problema em Antioquia é o mesmo enfrentado por Paulo com as igrejas da Galácia, ele diz, olha, e isto por causa de falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar o quê? A nossa liberdade. A liberdade cristã estava em jogo. Liberdade que temos em Cristo Jesus. E eles querem reduzir-nos à escravidão. Está aí o fundamento. Não é nenhuma invenção, não é nenhuma dedução sem base. Irmãos, deve ser lembrado, preste atenção nisso, deve ser lembrado que a epístola de Paulo aos Gálatas foi um dos principais textos dos reformadores para defender a liberdade cristã por ocasião da reforma do século XVI. A epístola aos Gálatas. Lutero designou a epístola aos Gálatas como sendo, pode escrever isso no cabeçalho da epístola, a carta magna da liberdade cristã. Uma designação apropriadíssima. O legalismo, que é o contrário de liberdade, aqui nesse contexto, é uma praga insidiosa que constantemente procura reduzir o espaço espiritual legítimo que deve ser preservado entre aqueles que professam a fé cristã. E quando o legalismo consegue se introduzir, preste atenção no que acontece. Você tem a devoção sendo atrofiada. Você tem o testemunho enfraquecido. Você tem a unidade e a comunhão estreitada ou quebrada. Legalismo produz isso. Mas talvez você pergunte o que é legalismo. Eu procurei aqui elaborar um conceito rápido. Aplicação rígida e descaridosa de um conjunto de leis, quer seja um código moral, ético ou religioso que você adote. Preste atenção. Aplicação rígida, inflexível e descaridosa.
cujo objetivo não é atingir fim nenhum. O legalista, ele procura glorificar a própria lei. E jamais legalismo contribui para o bem da fé. Legalismo não santifica ninguém, nunca santificou. E não vai santificar. O legalismo, ele estraga a espiritualidade. Como eu já antecipei. Por quê? Porque é um fim em si mesmo. O legalismo procura glorificar a própria lei, não atingir o objetivo que geralmente é proposto por uma espiritualidade sadia. Em segundo lugar, o problema tinha um viés doutrinário. Era uma questão doutrinária que colocava em risco o conceito bíblico que nós devemos sustentar da graça. Olhando mais profundamente para o caso, nós chegamos à conclusão que esse problema que chegou em Antioquia colocava a pureza do Evangelho sob ameaça. Estabelecer que a salvação ficasse atrelada ao cumprimento de regras, daquelas regras que o judaísmo legalista estabeleceu, seria comprometer a doutrina da livre graça de Deus. E talvez essa seja a principal razão que fez com que Paulo e Barnabé tivessem uma contenda. Diz o texto, veja lá, no verso 2. E não pequena discussão, porque havia questão doutrinária envolvida. Os judaizantes, ao que parece, não estavam conscientes daquilo que eles estavam defendendo. Eles diziam aos convertidos gentios que a fé em Jesus não era suficiente, só a fé em Jesus não era suficiente para a salvação. Em outras palavras, eles precisavam permitir que Moisés completasse o que Jesus havia começado e permitir que a lei complementasse o Evangelho. Estranho. Numa expressão, nós podemos sintetizar essa segunda esfera: a suficiência da graça. Os apóstolos se levantaram na primeira esfera, dizendo: olha, nós precisamos preservar a liberdade cristã. Mas do ponto de vista doutrinário, Barnabé e Paulo se levantaram com relação àquele problema para dizer: olha, a suficiência da graça está ameaçada e nós não podemos permitir que se apresente um evangelho que precise ser complementado por qualquer coisa que seja, por circuncisão ou por obediência à lei. A graça é suficiente, não precisa de complemento. E essa conclusão não é uma decisão sem base também, dedução sem base. O apóstolo Paulo indica que esse fundamento estava em jogo. Abra lá em Gálatas capítulo 2, verso 16. Olhe lá como você percebeu que eu estou colocando as esferas do problema e você tem um eco em Gálatas. Olha lá o capítulo 2, verso 16. O homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante, exclusivamente, não tem aí, mas eu estou falando, a fé em Cristo Jesus. Como é que você vai negociar isso? Não dá. Seria um retrocesso desastroso se os judaizantes vencessem, uma vez que no seio da igreja, olha lá, já havia um número significativo de gentios genuinamente convertidos. E olha que detalhe interessante: gentios genuinamente convertidos sem terem passado pelo rito da circuncisão. Só para dar
dois exemplos, você tem Cornélio, que eu já mencionei, de Atos capítulo 10, e você tem Tito, que você vê lá, Gálatas 2:3. Abra lá Gálatas 2:3. Um texto interessante. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, aceitou a imposição dos judaizantes para ser circuncidado. Diz o apóstolo Paulo. Não é? Tentar complementar a graça é um engano sutil, é alguma coisa que acontece de forma insidiosa, mas terrivelmente desastroso para o verdadeiro evangelho, porque você vai se permitir que o legalismo, né, se introduza no seu conceito de evangelho. Você vai atentar contra a perfeição da obra de Cristo, porque a obra de Cristo não admite complemento. Se você aceitar complemento, você está desconfiando da perfeição daquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário. Não é uma questão de ser inflexível, é algo inegociável. Eu não posso admitir que para que alguém seja salvo, ele tenha que depositar a sua fé no sacrifício de Cristo e mais alguma coisa, seja lá o que você eleger. Não posso. É antibíblico. Nós vamos estar comprometendo a pureza do Evangelho. Os apóstolos sabiam disso. E mais ainda, se você admitir que um crente, para ser salvo, ele pode contribuir com 5 centavos, ainda que seja a menor moeda do nosso dinheiro, essa pessoa estará sendo estimulada na sua confiança carnal. Como é que você vai fazer com que uma pessoa seja encaminhada para a salvação, você estimulando a confiança carnal dela, ainda que seja com 5 centavos? Não dá. Mais ainda, isso alimenta o terrível inimigo da justiça própria contra o qual Jesus Cristo militou incansavelmente durante o seu ministério terreno. A salvação é exclusivamente pela fé. Nós não temos mérito, nem temos crédito. Esses são os 2 fundamentos da justiça própria. E se um ouvinte para quem você está pregando o evangelho pedir algum desconto, você tem que ser intransigente e dizer: olha, não posso dar desconto. Cristo não me autorizou a dar desconto. E mais ainda, a coisa mais importante de tudo, preste atenção nisso. Todas as vezes que nós manchamos o evangelho com algum tipo de contribuição humana, nós arranhamos a glória que deve ser creditada exclusivamente àquele que é o autor da salvação. Você compromete a glória de Deus. Esse é o fundamento definitivo, arrasador. E lembram? Só a Escritura, só a graça, só a fé, só Jesus Cristo. O mais complexo, difícil, desafiador dos 5 pontos é o que fica no meio. Só a glória de Deus. Mas vamos para a terceira esfera. Era uma questão também administrativa, porque tocava na competência do exercício da autoridade que deveria ser exercido no âmbito da igreja cristã. Poucos leitores notam esse viés no pano de fundo dessa questão que acontece aqui em Atos capítulo 15. Observe no versículo 1. Tudo começou, Paulo e Barnabé tinham chegado de volta em Antioquia, tinham dado aquele relatório maravilhoso da primeira viagem missionária, algo fantástico.
daquilo que eles tinham experimentado durante aqueles 4 anos, viajando 2.000 quilômetros, mas eis que chegaram alguns homens, descendo da Judéia, chegaram em Antioquia e semearam lá o erro. É o que você tem no capítulo 15, no verso 1. Sabe qual é o detalhe significativo? Que muita gente não presta atenção? É o que está no verso 24. Olha lá. Essa comissão doutrinadora partiu da Judéia, chegou em Antioquia sem a devida autorização dos líderes da igreja de Jerusalém. Estranho. Parece que Paulo se excedeu, talvez ao classificar aquela comissão como falsos irmãos, no capítulo 2, no verso 4 de Gálatas. Mas preste atenção que ele está lidando também com o partido judaizante que está no verso 5 do capítulo 15. Aquele grupo de fariseus que estavam liderando aquela comissão. Irmãos, o cristianismo primitivo com frequência experimentou dificuldades nessa questão da submissão espiritual devido à liderança. E o apóstolo Paulo foi o maior missionário da igreja cristã, o maior teólogo, o maior pastor, o maior de todos os apóstolos, mas foi aquele que experimentou o maior grau de dificuldades no exercício da sua liderança no meio da igreja cristã. Não estou exagerando, basta você ler a segunda carta que ele escreveu aos Coríntios. Uma carta toda escrita para defender a sua autoridade apostólica, porque a sua liderança estava sendo posta em dúvida. Uma coisa completamente fora da razoabilidade. Mas, irmãos, uma expressão que sintetiza o que está envolvido nesse terceiro plano é o respeito à autoridade. Olha que coisa interessante. Primeiro plano, a preservação da liberdade cristã. Vamos descer mais profundamente. Nós precisamos defender a suficiência da graça. Não podemos manchar o evangelho com nenhum cisco e comprometer a suficiência da obra de Cristo. Mas nós precisamos também defender o respeito à autoridade. Não raro a igreja experimenta conflitos quando seus membros não sabem lidar com os limites da competência de cada um. Quando isso acontece, o exercício da autoridade deve ser trazido à luz. Vamos chamar a atenção aqui para isso. E aqueles que possuem graduação para o exercício da liderança, que são as autoridades constituídas da igreja, por dever de ofício, devem fazer com que a ordem seja restabelecida. É sempre assim, não é? Sempre assim. Talvez o maior conjunto de ilustrações que nós tenhamos nas Escrituras seja a caminhada do povo de Deus pelo deserto. Repetidamente você vai ter conflitos, problemas, dificuldades, rebeliões. O livro de Números é uma enciclopédia sobre essa questão. É sempre assim. Recorrentes dificuldades com relação à liberdade cristã? Sim. Recorrentes problemas com relação à suficiência da graça? Sim. Recorrentes problemas com relação ao respeito à autoridade? Sim. Essa é a caminhada da igreja. Nós não podemos imaginar a caminhada da igreja neste mundo sem passar por essas dificuldades, esses problemas. Deixa eu fazer algumas perguntas para você nesta manhã para terminar. Quem aqui conhece uma pessoa que quer uma igreja sem problemas?
Você conhece alguém? Se você quer uma igreja, se você conhece alguém que quer uma igreja sem problemas, diga com todo carinho para essa pessoa: não existe. Não existe. A igreja é um condomínio de pecadores. Pecadores regenerados, sim, mas continuam sendo pecadores. E você já viu algum condomínio de pecadores sem problemas? Desconheço. Não tem na história. Aí talvez você diga: bem, mas a igreja dos apóstolos, olha, a igreja dos apóstolos, nós estamos estudando a igreja dos apóstolos. Você viu quantos problemas Lucas mencionou na sua narrativa de Atos? Olha, na igreja dos apóstolos tinha Ananias e Safira, meu irmão. É mole? Hein? Pois é, não tem igreja sem problemas. Segundo, essa pergunta é difícil, eu vou até me esconder. Alguém já disse que você é legalista? Pode ter errado, né? Se disse, pode ter errado. Mas a gente às vezes deve aproveitar a crítica. Porque nem sempre a crítica que nós recebemos é vazia de significado. Não é? E legalismo não tem nada a ver com fé cristã. Legalismo é espiritualidade degenerada, que não santifica ninguém. Nunca santificou e não é hoje que vai dar diferente. Né? Legalismo é moeda podre. Mais ainda, última pergunta. Você reconhece a autoridade e procura acatar as decisões da liderança da sua igreja? Você reconhece a autoridade e procura acatar? Que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender esses princípios, a colocá-los em prática.